Entendendo a Bíblia em boa companhia e as alianças. As alianças é o tema do estudo de hoje, da lição da Escola Sabatina, a promessa, a aliança eterna de Deus. Pois justamente dessas alianças vai culminar na maior de todas as alianças, naquela que perfectibiliza o trato de Deus comigo e com você. Durante essa semana estaremos fazendo um spoiler daquilo que a lição vai trazer durante todo esse trimestre até junho. São temas especiais dizendo claramente da intenção de Deus com todos os povos, de Adão ao Apocalipse. E depois, nos céus, o cumprimento completo de toda essa aliança. Portanto, você não pode perder. Você tem que participar da aliança com Deus. Curtindo, compartilhando essa programação, você está espalhando a ideia da aliança, trazendo outros a participarem das bênçãos destas alianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, prontos para aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Traduz em nossos ouvidos de maneira bem clara, bem audível, bem certa e verdadeira a Tua vontade, para que nós possamos ser livres. Todos os que estão participando sejam livres do poder e das garras do mal. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, estava dizendo que as alianças são muitas na Bíblia, de Adão ao Apocalipse. Aqui a lição nos espelha justamente os princípios fundamentais da aliança. São esses os princípios que se aplicam desde quando Deus atuou em aliança, colocando arco-íris nos céus diante de Noé. Pois Noé e sua família foram salvos. Noé seguiu a vontade de Deus, obedeceu, creu no impossível, no incrível e construiu a arca. Assim, pregou durante 120 anos a todo mundo, pois as alianças de Deus são para todos, mas apenas ele aceitou e a sua família foi salva. Assim que a família foi salva, também todos os animais adentraram a arca. A proteção de Deus se estendeu para todo aquele que crê, para todo aquele que participa da vontade do nosso Pai. Pois então nós temos uma especial mensagem, uma mensagem onde nós trazemos a ratificação, o Berit. Berit é a palavra original que está aplicada aqui desde o Êxodo até as promessas de Deus nas suas alianças. Vemos o capítulo 19, verso 5 de Êxodo. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Entendam, vamos ler de trás para frente. Toda a terra é minha. Vocês são um povo peculiar. Ouçam a minha voz agora e guardem a minha aliança. Deus sempre antecipou o pagamento da aliança. O que é aliança, então, traduzida ali do Berit? Bem, o Berit é uma expressão que fala de tratos, de pactos de livre vontade. Liberdade na contratação. É a liberdade de contratação entre homem e homem, mas se aplica especialmente a trato de Deus com o homem, sempre precedidos e contemporizados com milagres poderosos, manifestações da natureza do poder de Deus, que fortalece a confiança nele. Foi assim que nós trouxemos aqui o texto, que nós temos aqui em Êxodo capítulo 19, Moisés, verso 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia falado e mandado falar. Todo o povo respondeu em unanimidade: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Receberam como ordem a aliança de Deus. Aqui nós temos o verso 19, no dia em que se completa, o capítulo 19 de Êxodo, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito. Então, apenas 3 meses depois acontecem esses fatos. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Pois bem, eles haviam saído do Egito fazia 3 meses, estavam diante do deserto Sinai, e ali Moisés sobe para encontrar-se com Deus. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Quem eram esses povos, senão aqueles a quem Deus tinha prometido diante de Jacó a promessa da salvação da herança? São esses mesmos Jacó, Abraão, Noé, Moisés e tantos outros que receberam a aliança de Deus, que são alvo do nosso estudo. Por isso eu leio também o que está escrito:
E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da escravidão. O Egito simboliza na Bíblia pecado, o lugar de pecado. Deus nos tira do lugar do pecado e da terra da escravidão, porque nós somos feitos escravos do pecado. Portanto, somos libertos da escravidão pelo próprio Senhor Jesus. Então, logo Moisés subiu ao monte, encontrar-se com Deus, e aí surgem os fatos. Vocês viram o que fiz no Egito? Como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Os braços de Deus, como nos ombros de gigantes, como nas asas de águia, porque a nuvem, o próprio Deus, Jesus Cristo, estava naquela nuvem protegendo o povo. O povo estava no deserto escaldante, mas sobre eles, da nuvem, derramava-se o maná. Da nuvem, a sombra no sol escaldante. Da nuvem, o calor que vinha nas noites frias do deserto. Então todo conforto e proteção vinha dali. Quando os inimigos vinham de frente, a nuvem se punha à frente. E ali os sinais poderosos que vamos ver agora se manifestavam com o grande poder de Deus como libertador. E é justamente todo pacto, toda aliança de Deus é para a nossa liberdade. Não podemos entender qualquer pacto com Deus como o povo disse aqui que mandou, mas mandou num sinal de tirania. Porque a palavra, relembro, berish, que foi a palavra usada por Deus, é um pacto de liberdade, é uma oblação. No direito dizemos que a oblação é aquele pacto que é ofertado a todos e qualquer um pode aceitar. Mas uma vez aceito, vinculam-se as partes. Aquele oblato e aquele que aderiu num contrato de adesão. Nós não podemos mudar as cláusulas de um contrato de adesão. É aquele contrato que o banco faz, ele traz prontinho e você não pode discutir nada do que está ali. São contratos feitos, prontos, e você aceita ou não. Mas aqui nós temos mais liberdade. Não é como, por exemplo, nós vemos os diferentes tipos de aliança que existem. As pessoas não tomam como compromisso, mas Deus tem compromisso com o seu pacto. O pacto da aliança de Deus veio na coroa. É um anel. A coroa de espinhos que ele colocou sobre a cabeça sacramentou o pagamento do maior pacto de todos. As pessoas têm hoje alianças de amizade, alianças de compromisso, alianças de namoro. E todas essas alianças são facilmente desfeitas, hoje são compactuadas aqui, mas assim como a aliança entra no dedo, também pode sair do dedo. E então, uma vez pactuadas, as pessoas deveriam honrar esse compromisso, as juras que fizeram livremente, oblatos, aqueles que, com toda a liberdade, aceitaram a oblação de Deus. Depois da amizade, do namoro, vem a aliança de noivado, o compromisso mais sério, a aliança de casamento. Então ali as tratativas são acertadas normalmente diante de um juiz escritos e é um pacto que se firma em cartório. Para poder dissolvê-lo é preciso formalidades diante de homens, mas diante de Deus não existe uma outra aliança de divórcio. Não existe também diante dos homens a aliança de separação. A aliança é preservada. A separação e o divórcio são a quebra da aliança, a ruptura do pacto. Não há uma escolha a não ser o exercício da liberdade para romper. Não há nenhum símbolo, nenhuma presa, nenhuma coisa que se vincule, não há mais aliança. Aqui nós vemos que a cruz de Cristo é a maior de todas as alianças. Nós temos no Berit a aliança cumprida. É uma antecipação de pagamento. Não chega a ser sequer um arras, é muito mais do que isso, porque Jesus pagou completamente o preço por todos os pecados da humanidade. Portanto, a oblação é perfeita e completa. Todos podem ser beneficiados com o perdão de suas dívidas. Aceita quem quer. Ao aceitar, no entanto, Deus nos faz um convite maior para nos manter, conforme o verso que acabamos de ler aqui. Vamos ler de novo. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, é preciso guardar a aliança para se manter salvo, para se manter firme no pacto. Vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, segundo o salmista, voaremos sobre as asas da águia, subiremos às alturas. E segundo o que diz aqui, também o verso que nós lemos, e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
não para voltarmos à escravidão do pecado, mas para sermos livres. E Jesus disse: se eu vos livrar, verdadeiramente sereis livres. É preciso aceitar, portanto, essa liberdade. As promessas ratificam-se, se comprovam pela minha vida, pela sua vida transformada. É assim que o mundo percebe que esse povo de Israel que caminhava pelo deserto tinha uma nuvem protetora. E essa nuvem protetora está sobre você, e as pessoas percebem isso se você segue a vontade de Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E guardando os mandamentos de Deus, os decálogos, 10 mandamentos e todas as ordenanças de conselhos da Bíblia, nós estamos sob a proteção das nuvens, sobre as asas da águia, e não há como falsejar ou fraquejar. Verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial, um tesouro pessoal dentre todas as nações. Um tesouro pessoal, alguma coisa, uma relíquia, algo muito precioso. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santa, separado para Deus, separado por Deus. Santo porque vive de acordo com a vontade de Deus, não conforme a vontade do diabo nesse mundo. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs o que o Senhor havia mandado falar. Maravilha, gente! Quando Deus fala, a oblação é aceita. Verso 8. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. A tua resposta, a minha resposta. É isso que é levado num altar de incenso a Deus. Nós temos a vontade de sermos salvos por Jesus, aceitamos a aliança. Então, essa aliança, o Berit, quando é de Deus com o homem, ela vai além de tremores e terrores. Ela é um pacto de carne, um pacto de sangue. É uma troca de carnes. Na palavra original é isso que significa. É um contrato onde há troca de carnes. Por isso, no casamento, se diz que se tornaram uma só carne. E também aqui, nessa pactuação, a troca de carne quer dizer que Jesus trocou a carne santa dele pela minha carne pecaminosa. Estou salvo diante do universo sem pecado, porque os meus pecados foram crucificados na cruz. Jesus morreu e ressuscitou, e com ele nós somos ressurretos de uma vida de pecado, do Egito, do pecado, da terra de escravidão para a liberdade total, não como um anzol que se coloca no nariz, como quis fazer Senaqueribe com o povo com o rei de, Israel, de Judá, onde ele queria escravizar, tiranizar aquele povo, castigar aquele povo. Eles se apegaram a Deus, e assim como também Nínive se converteu à pregação de Jonas, houve ali um pacto, e a cidade foi salva, e Senaqueribe teve que voltar. Conforme diz a Bíblia, coloquei um anzol nele, no nariz dele, e o levei de volta, porque ele era arrogante, petulante e desafiava Deus. Mas assim como Satanás, também será colocado um anzol no seu nariz, e ele voltará às profundezas, e ali será julgado. Já foi julgado, falta agora o julgamento dos seus seguidores. Mas nós antes já estamos também julgados, nós estamos julgados porque seguimos Jesus Cristo. O nosso julgamento já é uma vitória em Cristo. Continua o capítulo 19 de Êxodo, e lembro que esse tema será alvo de aprofundamento na quarta-feira. Não perca, segunda, terça e quarta teremos programas Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você. E o breve resumo desse programa em 5 minutos, Vem Entende, vai ao ar um pouquinho antes. Ali traçamos as linhas principais e você aumenta a compreensão sobre o tema principal que é trazido com o conforto da palavra de Deus logo mais. Entendendo a Bíblia em Boa Companhia com você. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes, purificar dos pecados. É assim que cada vez que nos lavamos, nós estamos lavando os pés, estamos purificando dos nossos pecados. Lavamos as roupas, estamos purificando das impurezas do mundo. Estamos é uma aplicação espiritual. Tendo Moisés, verso 14, tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes. Disse então o povo: preparem-se ao terceiro dia, até lá não se acheguem à mulher. É uma preparação
preparação, uma santificação. Mulher na Bíblia também é o símbolo do desvirtuar da verdade. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que desvirtua da verdade. Mulher é o símbolo da igreja de Cristo, mas a prostituição da mulher é o símbolo do afastamento da verdade de Cristo. Não devemos nos achegar às falsas heresias, às pregações heréticas que se afastam da palavra de Deus. É o está escrito, que passa disso provém do diabo, é o que diz a Bíblia. Pois bem, no verso 17, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Verso 18, o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele e em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Tremia violentamente porque o Senhor pisara aquele monte com a tábua dos 10 mandamentos. Era uma outra aliança. A aliança de que vocês querem ser livres, aqui está a lei da liberdade. Os 10 mandamentos entregues a Moisés no momento em que o monte tremia e que o povo dizia, faremos tudo o que o Senhor ordenar. Esses mandamentos eternos são o caráter de Deus expresso na nossa vida. Assim estamos livres da escravidão. Não são os mandamentos que nos tornam escravos, justamente o pecado, o afastamento de Deus. Quando nos afastamos de Deus é que entramos em pecado. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Então a lei não é a que escraviza, é a que liberta. O pecado é que escraviza, é o anzol que Satanás coloca no nariz dos pecadores, do vício, que as pessoas não conseguem se livrar. O vício do pecado, o vício da mentira. As pessoas mentem o tempo todo, porque nós somos todos viciados no mal. As pessoas se drogam, se prostituem, trazem sobre si mesmo condenações do fumo, do álcool, de alimentos impróprios que acabam contaminando com o vírus de pandemia. Assim também como os morcegos trouxeram um vírus mortal, nós também temos a liberdade pela vacina de Jesus na cruz. Cada um de nós tem a vacina verdadeira, aquela que não falha, que não tem índice de aproveitamento. Todos os que aceitarem essa vacina estão salvos do vírus do pecado. O vírus do pecado não pode alcançar essas pessoas porque Jesus se põe à frente. Entre o vírus do pecado e eu está Jesus. E não há quem possa vencer essa batalha, senão aquele que já venceu todas as coisas. Então o povo disse, nós faremos tudo, é o verso 8 do capítulo 19, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenar. Tudo que o Senhor ordenar está ali no capítulo 20, o próximo capítulo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O povo já tinha aceitado. Portanto, Deus agora era o Deus daquele povo, que tirou da terra do pecado. Porque Faraó vinha obrigando os israelitas a trabalharem no sábado buscando palha. Antes era um trabalho que os egípcios faziam, outros povos escravizados faziam. Levavam a palha para ser misturada no barro e os israelitas produziam os tijolos de barro para as construções. Ali, como escravos no Egito, eles estavam produzindo o que era determinado. Mas, para pesar o trabalho, o novo faraó mandar trabalhar no sábado e buscar a palha. Vieram então as 10 pragas de Deus para livrar o povo do pecado do Egito. O pecado que obrigava a guarda, a violação do dia de guarda do sábado, que está no 4º mandamento, Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o 11. Todos os 10 mandamentos são, portanto, uma forma de aliança de Deus para nos livrar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele quer tirar você também da terra da escravidão. E a Bíblia todinha são pactos de Deus para com você. Testamento de Deus, vontade de Deus, liberdade em Deus, para que todos nós alcancemos a plena salvação. Jesus disse, se eu vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não há, portanto, uma promessa a ser cumprida. Existe sim uma promessa de sangue, de carne trocada, já cumprida na cruz. A sua carne dilacerada pelos chicotes dos azorres. Chicotes que tinham pontas com ossos que, cravados na carne, ao chicotear, dilaceravam, arrancavam lascas de carne das costas da pele de Jesus, sangrando, arrancando a carne de Jesus. Ali essa carne era a minha que deveria estar, mas naquela cruz está aquele Cordeiro de Deus, aquele que me vestiu com o manto da sua justiça, e por isso sou livre. Se vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não há como errar, é só seguir no caminho
da palavra de Deus. Faça a minha vontade, você será livre, é o que diz Deus. 5 minutos Vê e Entende, com você todos os dias, às 8 horas em diante, nós estaremos tratando desses assuntos. Mas todos os dias também, nós estaremos no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, ampliando os temas dos 5 minutos. E como disse, durante esse trimestre, vamos ver como cada uma das alianças de Deus durante a história desse mundo com diferentes povos foi uma aliança que se perfectibilizou na cruz de Cristo e que vai se cumprir na nossa redenção, com uma terra transformada, com a liberdade com o julgamento de Satanás e dos seus seguidores, com a liberdade com o fim do mal no universo. Você é um sacerdote de Deus, você é quem deve levar liberdade aos outros. Que Deus te abençoe, te guarde e faça de você uma aliança perfeita a ser declarada diante do universo, o resultado benfazejo da promessa de Deus, do cumprimento da sua promessa, da sua aliança.